Olá, meu nome é Mariane Elisa, eu faço parte da turma do período de 2025.2 da cadeira de Computação para Análise de Dados na Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje vou apresentar uma explicação sobre Hierarchical Clustering aplicado na linguagem R. Primeiramente, vamos entender o que é Hierarchical Clustering. Hierarchical Clustering é um método de agrupamento usado em Machine Learning e estatísticas para organizar dados numa hierarquia de grupos, que nós chamamos de clusters, mostrando como eles se relacionam entre si em diferentes níveis de similaridade. Esse algoritmo de Machine Learning ele é não supervisionado, então os dados não precisam de rótulos ou categorias pré-definidas, em comparação com outros métodos de machine learning que são supervisionados. A ideia principal desse algoritmo, desse modelo de machine learning, é que a clusterização hierárquica ela vai organizar os dados em níveis de grupos. Diferente de métodos como o K-means, que é outro método de clusterização não supervisionado, a clusterização hierárquica não exige que nós definamos um número de clusters inicial antes da análise. Esse algoritmo ele vai formar uma certa quantidade de clusters de acordo com as comparações que ele fizer ao longo da análise e formar uma certa quantidade de grupos que ele achar necessário. O resultado final pode ser visualizado em forma de dendrograma ou com outros tipos de gráfico mediante alguns ajustes. Aqui nós temos alguns exemplos de dendrogramas e alguns exemplos de como nós podemos organizar esses dendrogramas cortando de certa forma a árvore. Aqui nessa primeira imagem, nós podemos separar esse dendrograma em dois clusters, esse aqui azul e esse verde. Aqui nós podemos definir um número de clusters 3, e aqui definir esses outros 3, esse azul mais claro, esse azul escuro e esse amarelo, assim como aqui nós definimos 5 clusters diferentes, ou 7. Então, basicamente, o Hierarchical Clustering vai clusterizar, né, vai agrupar os nossos dados mediante algumas semelhanças que ele encontrar, e depois nós podemos analisar os dados e verificar qual a quantidade de grupos que seria mais adequada. Então, nós temos alguns tipos de Hierarchical Clustering. Primeiro, nós temos o aglomerativo, que é o que nós vamos cobrir principalmente nesse vídeo, que ele começa com cada ponto individual em um cluster individual, e a cada passo ele compara dois clusters que são próximos e une eles, caso eles sejam semelhantes o suficiente. E isso vai se repetindo até formar um único cluster, como temos aqui em cima, né? Aqui temos um único cluster. Esses clusters aglomerativos, né, esse método de clusterização aglomerativo, também é chamado de bottom-up. Nós temos também o Hierarchical Clustering divisível. Ele começa com todos os pontos em um único cluster e vai dividindo com base nas diferenças entre eles. Esse método também é chamado de top-down. E como nós podemos medir a proximidade entre os clusters? A distância entre dois clusters pode ser medida de várias maneiras, e essas maneiras são chamadas métodos de linkage. Aqui nós temos alguns métodos. Aqui nós temos, por exemplo, o Simple Linkage, que ele mede a menor distância entre dois pontos, né? Cada um em um cluster. Nós temos o Complete Linkage, que ele mede a maior distância entre os dois pontos. Nós temos o Average Linkage, que ele mede a média da distância entre todos os pontos. E o Words Method, que ele une clusters minimizando o aumento da variância total. O método Word ele é o mais usado quando se quer clusters definidos e equilibrados. Então, é o que nós vamos estar usando nesse vídeo. Cada um desses métodos diferentes, ele forma clusterizações diferentes com base no cálculo das distâncias. Então, como podemos implementar isso em R? Primeiramente, é importante que preparemos os dados.
Aqui nessa parte do vídeo nós vamos usar como exemplo o dataset Iris, que é nativo de R. Então, primeiro nós vamos selecionar apenas as colunas numéricas, porque elas que só podem ser elas que são usadas para os cálculos no Hierarchical Clustering. Então, nós aqui carregamos, certo? O dataset e pegamos apenas as colunas numéricas. Aqui eu estou usando supply, pode ser usado outros métodos. E aqui eu estou definindo que esse dataframe, né, esse df numeric, ele é o dataframe que contém apenas as colunas numéricas do dataset Iris. E agora nós podemos escalonar os dados. Então, nós usamos aqui essa função scale para escalonar os dados. Por que nós precisamos escalonar? Já que nós estamos tratando com variáveis numéricas, se uma variável tiver valores muito maiores do que as outras, o que é normal, já que nós estamos trabalhando com variáveis diferentes, com características diferentes, ela pode dominar as outras variáveis na distância euclidiana. Então, escalar coloca todas na mesma escala, o que torna a comparação mais justa. Após preparar os dados, nós podemos iniciar, de fato, a clusterização. A clusterização depende da distância entre os pontos. Então, nós vamos calcular uma matriz de distância. Aqui nós temos a função que nós vamos usar, que é essa função dist. Nós colocamos o dataframe que nós vamos utilizar, que é o dataframe scaled, né? Depois que nós usamos o método de escalonamento. E nós escolhemos um método de cálculo dessa matriz de distâncias. Aqui nós vamos usar a distância euclidiana, né? Que é esse método Euclidean. Mas existem outros métodos, como o Manhattan, o Canberra e o Minkowski. Cada um tem suas características principais. Aqui nós temos a sintaxe da função. Então, nós temos x, que é a matriz ou dataframe com as variáveis numéricas. O método, né, a métrica de distância, que usaremos para calcular a dissimilaridade. Esse diag, que é para calcular ou não a diagonal da matriz de saída. Ou seja, se nós vamos calcular a distância de um ponto para ele mesmo. Upper, que podemos configurar como true ou false, caso nós queiramos ou não calcular também o triângulo superior da matriz de distâncias. E um parâmetro que é apenas utilizado para o cálculo da distância de Minkowski. Agora, para implementar de fato o clustering hierárquico, nós vamos usar essa função hclust. Aqui nós temos a sintaxe dela. D, então, seria a matriz de distâncias, calculada pela função dist, e o método que nós vamos utilizar. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui nós temos o word.d2, e aqui nós temos o complete linkage. Aqui estão listados todos os métodos de linkage, né? As opções principais, na verdade, dos métodos de linkage. Aqui nós temos o simple linkage, o complete linkage, o average e o word_d ou word_d2, que eles aí vão minimizar a variância interna dos clusters. Esses são os métodos mais comuns. Nós temos também como implementar o clustering divisivo, né? Aqui nós estávamos implementando o clustering aglomerativo em R. Esse método é nativo de R. E nós temos também como implementar o clustering divisivo usando o pacote cluster, que deve ser instalado, né? Já que esse método não é o método Diana, que é usado para o clustering divisivo. Ele não é nativo de R. Mas aqui nós temos a sintaxe dele. Nós podemos, aqui x, né? É o conjunto de dados a ser clusterizado. Que pode ser uma matriz de distâncias, um dataframe ou uma matriz de similaridade. Dis vai ser true ou false
caso nós contenhamos dados brutos ou já a matriz de similaridade. Então, caso nós temos os dados brutos, diz é false, e ele é falso por padrão. E true, caso nós já temos calculado a similaridade da matriz, né? A matriz de similaridade. Aqui nós temos a métrica que seria utilizada para a matriz de similaridade. No caso, como usamos anteriormente, poderia ser Euclidean ou Manhattan, por exemplo. E o stand é true, para caso seja necessário padronizar as variáveis antes de calcular as distâncias. Então, essa função, nós poderíamos colocar o df original apenas com as variáveis numéricas, e nós poderíamos, a partir dela, já calcular tanto o escalonamento quanto a matriz de similaridade e o próprio clustering aglomerativo. Nesse exemplo daqui, temos os dados já escalonados, apenas fazendo a matriz de similaridade, né, calculando a dissimilaridade e aplicando o método de clustering. Quando nós fazemos, né, o cálculo do clustering aglomerativo, quando o cálculo do clustering aglomerativo ele é feito, nos é formada, né, um dendrograma, que ele pode ser apresentado usando essa função. Sendo HC, né, justamente o resultado da clusterização. Essa é a forma natural da visualização dos resultados de uma clusterização hierárquica. Mas nós podemos alterar ela de algumas formas. Aqui nós temos uma outra forma de visualização, de um gráfico de dispersão. É possível colocar esses resultados da clusterização em outros tipos de gráfico. Mas para isso nós precisamos determinar a quantidade de clusters a serem visualizados. Aqui, por exemplo, nós temos a visualização de 3 clusters após a clusterização hierárquica. Para fazer isso, nós vamos utilizar Silhouette Method para definir qual é a melhor quantidade de clusters para nós utilizarmos. Silhouette Method é uma métrica que avalia a qualidade da dispersão de clusters também. Ele mede o quão bem cada ponto de dado se encaixa no próprio cluster. Para cada ponto, o coeficiente de silhueta é calculado comparando a coesão, que é a distância média do ponto com todos os outros pontos dentro do seu cluster, e a separação, que é a distância média do ponto ao cluster vizinho mais próximo. A interpretação desse coeficiente de Silhouette Method, ele varia, esse valor final, né, ele varia em cada ponto de -1 até 1, de -1 até +1. Quanto mais próximo de +1, ele tem uma coesão forte, ou seja, o ponto está bem agrupado e longe de outros clusters que não seriam o dele. Então, o cluster está bem definido. Quando ele está próximo de 0, nós temos uma fronteira. Quer dizer que o ponto está na divisa de 2 clusters. Aí nós temos uma indefinição na atribuição. E quando ele está próximo de -1, nós temos uma má distribuição. Então, nós temos que o ponto foi colocado num cluster errado. O cluster mais vizinho a ele seria mais semelhante do que o que ele está colocado. A partir disso, nós temos a largura média da silhueta, que nós podemos usar esse valor para 2 funções principais. Primeiro, escolher um K ideal, um número K de grupos ideal, que vai nos dar a silhueta média maior, né, que indica que a partição lógica é a mais bem separada. Ou justificar a qualidade do nosso clustering hierárquico. Quanto mais alto o valor da silhueta média, né? Então, nós temos que a partir de 0,5 já é ótimo, já que nós temos que, quanto mais próximo de 1, né, melhor, mas a partir de 0,5 já é um resultado bom. Comprova que o nosso grupo, né, de clusters, o nosso grupo de pontos aplicados dentro dos clusters, eles são bem definidos. Agora, nós vamos ver como implementar o cálculo da silhueta média do clustering em R. Primeiro, é importante instalar os seguintes pacotes: cluster e factor extra.
Para calcular e visualizar o Silhouette Method, nós vamos precisar desses pacotes. Então, para calcular a silhueta média, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir um K, né, final aí, uma quantidade de clusters que nós desejamos. E nós vamos usar esse método, que é o CU-Tree, né, o Cut Tree. Aí, para criar uma nova coluna no nosso data frame. Essa coluna vai colocar cada um dos nossos pontos em um cluster. Nesse caso, um dos 3 clusters. Então, aqui nós passamos como argumento o nosso cluster hierárquico, né? Que foi calculado anteriormente, e o K que nós desejamos. Aqui, nesse SilObject, nós vamos usar o método Silhouette, com a coluna, né, que nós definimos para cada um dos clusters, para cada um dos pontos do cluster, na verdade, e a matriz de simulação que nós calculamos anteriormente. E o SilAverage vai calcular finalmente, no SilAverage, né, vai estar finalmente a min, justamente a média das silhuetas médias, né? Então, esse é o processo que nós vamos utilizar para calcular a silhueta média dos pontos, né? Usando um número de clusters, basicamente, né? Nós definimos um número de clusters, no caso aqui 3, e nós calculamos a silhueta média para os pontos, né? Da nossa clusterização usando esse número de clusters. Aqui nós temos, então, finalmente, uma silhueta média para o K3 de 0.4467 para o dataset Iris, né? Usando a clusterização aglomerativa que eu mostrei anteriormente. Aqui nós temos uma função para calcular não só a silhueta média de um número de clusters, mas o cálculo de uma silhueta média para vários números de clusters, né? Aqui nós podemos definir qual é o número ideal de clusters para a nossa clusterização. Então, nós temos aqui esse método, que ele nos vai dar um gráfico assim. Aqui no X, nós temos o dataframe escalonado, a função, que é hcut, né, o clustering hierárquico, o método, né, que nós vamos usar para calcular, aqui nós vamos calcular a silhueta média, né, então aqui o método é silhouette, o K máximo, ou seja, de 1 até quantos números de clusters nós vamos calcular, aqui eu coloquei 10, e qual é o método da clusterização hierárquica. E aqui nós temos simplesmente um nome para esse gráfico. E ao printar esse gráfico para o dataset Iris, nós temos o gráfico a seguir. Agora eu vou mostrar um exemplo de implementação usando um outro dataset. Aqui nós vamos para o R. Inicialmente nós precisamos fazer, né, a instalação, né, desses pacotes. Então, nós fizemos aqui a instalação desses pacotes. E aqui eu vou baixar e carregar o dataset que nós vamos utilizar, que é um dataset de clientes de um shopping. Aqui nós temos a preparação, seleção e preparação dos dados. Então, aqui eu peguei todas as colunas que são numéricas, né? Se nós visualizamos aqui, nós temos essas 3 colunas numéricas, que são importantes para nós. Coluna de idade, a coluna de
salário anual, né? E o spending score, né? O score de gasto que cada uma dessas pessoas teve. E escalonar esses dados, né? Padronizar esses dados. Então, nós fizemos isso. Agora, nós temos aqui o nosso data frame escalonado. A partir disso, nós vamos calcular a distância. Aqui eu vou usar a distância euclidiana. E o método de ligação, aliás, a clusterização, né? Com esse método de ligação, eu vou usar o word.d2. Que nós podemos fazer isto. E nós temos a nossa clusterização feita. Aqui nós podemos visualizar o dendrograma. Aqui nós temos o dendrograma hierárquico que foi gerado, o dendrograma de clustering hierárquico, que foi gerado para esse dataset com o cálculo de distância euclidiana e o método de ligação WARD-D2. Aqui eu vou definir um número de clusters qualquer. Por exemplo, vou trocar aqui, eu vou colocar 3, por exemplo. E definir, né? Colocar uma coluna nova com o número do cluster, né? Qual é o cluster de cada um dos meus pontos. E após isso, eu posso vir aqui, por exemplo, e visualizar um box plot dos meus dados. Então, aqui, como eu defini 3 clusters, aqui está mostrando 3 clusters, né? Aqui a visualização dos meus dados. Mas nós podemos calcular a silhueta média, né? Para definir qual é o melhor número de clusters para nós visualizarmos esses dados. Aqui, ao calcular a nossa silhueta média, nós temos que o ponto máximo, né? É no número de cluster 6. Então, nós podemos alterar aqui, calcular novamente os clusters para cada um dos pontos. E aqui, nós podemos apresentar, né, um box plot. Então, aqui nós temos, para cada um desses clusters, onde se encontra os valores das amostras, né? Aqui nós temos para a idade, né? Nós vemos que, por exemplo, esse cluster 4 tem os clientes com a idade mais avançada. Aqui nós temos uma visualização da renda anual, né? Para cada um desses clusters. Aqui nós temos, por exemplo, observando novamente o cluster 4. Eles têm aqui uma renda anual de, vamos dizer, 55 mil por ano, 55 mil dólares por ano. Lembrando que esse dataset ele está em dólar. E a renda anual está em milhares, né? E aqui nós temos o score de gasto. Então, quanto maior o score de gasto, mais esse grupo gasta, certo? Então, aqui nós temos que esse cluster 4, por exemplo, ele tem aqui por volta dos 50, né? Por uma média de por volta de 50 de score de gasto. Significa que eles gastam nem muito pouco, nem muito, né? Um outro exemplo aqui, nós podemos pegar esse cluster 2, por exemplo, que é um cluster que tem uma média de clientes com a idade mais baixa, né? Aqui por volta dos 23 anos, a média. O que faz com que a renda deles, né? Seja a renda anual deles, seja bem menor. Acho que é a média mais baixa aqui. E, no entanto, né? Uma média, né, do score de gasto deles é bem alta. Então, com uma clusterização desse tipo, nós podemos
por exemplo, analisar tendências, né? Tendências de gasto. Nós vemos que esses clientes com uma média de idade de 23 anos, por mais que tenham uma renda anual relativamente baixa, eles têm uma tendência grande a gastar, né? Ao contrário de, por exemplo, clientes que têm uma renda baixa, aqui no cluster 1, mas que têm uma idade mais avançada, aqui uma média por volta dos 55 anos, eles têm uma tendência a gastar bem menos. Então, analisando esse tipo de tendência, nós podemos prever alguns resultados, nós poderíamos prever as tendências de consumo de algum certo tipo de cliente e assim, por exemplo, preparar campanhas comerciais, né, de acordo com o perfil de cada um desse tipo de cliente. Nós temos ainda como fazer um gráfico de dispersão. Para esse gráfico de dispersão, é necessário calcular o PCA. Aqui está a forma de calcular o PCA. Então, nós calculamos o PCA, criamos um novo data frame com os valores, né, calculados aí no PCA. Então, aqui nós temos esses valores aqui. E nós podemos aqui visualizar um gráfico de dispersão. Aqui nós temos um gráfico de dispersão, que nesse caso específico, eu acredito que não seja o gráfico ideal para visualizar esses dados, mas também nós temos essa opção, né? Que seria feita dessa forma. Finalmente, agora eu tenho alguns exercícios que podem ser utilizados aí, né, para exercitar esse assunto, observar como funciona o algoritmo de Hierarchical Clustering em R. Aqui eu tenho alguns exercícios para agrupar observações de dataset CO2, que também é nativo de R. Temos esses exercícios de carregar os dados, preparar, calcular a distância, realizar o Hierarchical Clustering, definir o número ótimo de clusters, e aqui a proposta de algumas análises adicionais, com base nos diferentes valores de cluster, comparar o valor da silhueta média e basicamente é isto. Muito obrigada pela atenção.